Enquanto os eventos se desenrolavam, as escrituras antigas profetizadas por Isaías e Zacarias ecoavam em harmonia com a narrativa apocalíptica. Eis que aquele dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Isaías 13:9. Proclamava a voz do profeta, como um eco distante, agora se materializando diante dos olhos atônitos da humanidade. Eu sou Reginaldo Rodrigues, a voz do canal. No início dos tempos, quando a terra ainda era uma vastidão vazia e sem forma, as profecias sobre o Armagedon já se faziam ouvir nos corredores do destino. Os antigos textos sagrados, guardiões dos segredos divinos, sussurravam sobre o momento em que o último capítulo da história humana seria escrito em fogo e enxofre. À medida que os séculos avançavam, as escrituras se desdobravam em visões apocalípticas, revelando um cataclismo iminente que abalaria os alicerces do universo. A humanidade, inebriada pela sua própria arrogância, continuava seu caminho despreocupada, alheia aos sinais que clamavam por uma redenção iminente. Os céus, que outrora testemunharam a criação, observavam agora com tristeza a deterioração que envolvia o mundo. Profetas surgiam, proclamando mensagens de advertência, enquanto as estrelas pareciam formar constelações e desenhavam mapas celestiais de eventos por vir. O Armagedon, palavra que reverberava como um eco ameaçador, tornou-se um cenário temido e esperado. A batalha final entre as forças celestiais e as trevas estava prestes a se desenrolar. Anjos e demônios alinhavam-se nos campos cósmicos, preparando-se para uma confrontação épica que decidiria o destino da humanidade. Neste cenário apocalíptico, os versículos bíblicos apareciam como um coro divino diante da narrativa celestial. As palavras de João, no livro das Revelações, pairavam sobre a atmosfera carregada de tensão, delineando vividamente a batalha final que se desenrolava. E eles os ajuntaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, anunciava o apóstolo, como se o próprio destino estivesse inscrito nas páginas sagradas. Na terra, os sinais eram inegáveis: desastres naturais, conflitos incessantes e uma crescente depravação moral. As mentes humanas oscilavam entre o desespero e a esperança, enquanto o relógio do juízo final contava os segundos finais. Em meio ao caos iminente, alguns buscavam redenção, clamando por perdão divino. Outros, entretanto, afundavam-se ainda mais na escuridão, abraçando a maldade como se fosse uma salvação. Cidades caíam, nações colapsavam, e o som do Apocalipse ecoava como um trovão nas mentes daqueles que testemunhavam a inevitável chegada do fim. E então, em um momento predestinado, o Armagedon desdobrou-se diante dos olhos atônitos da humanidade. O céu estremeceu, e as estrelas pareciam chorar lágrimas de fogo. As trombetas celestiais ecoaram, anunciando a chegada das hostes divinas e o despertar das forças infernais.
O versículo de Isaías 13:9 ressoava como um trovão profético, delineando a natureza implacável do dia do Senhor. O horizonte, outrora sereno, agora se curvava diante de uma presença divina imponente, anunciando a chegada do juízo. O termo Dia do Senhor transcendia a noção do tempo terreno, revelando-se como um evento cósmico que ultrapassaria as eras. O furor e ira ardente descritos por Isaías vinham como uma chama purificadora destinada a consumir a maldade que se infiltrara na existência humana. Era como se o próprio cosmos, impregnado de justiça divina, estivesse prestes a purgar as impurezas que manchavam a criação. As estrelas tremiam diante do fogo celestial, testemunhando a manifestação da ira divina. A assolação, prometida por Isaías, projetava uma visão desoladora, onde as estruturas conhecidas desmoronavam em desespero. Cidades orgulhosas e fortalezas eram reduzidas a escombros, enquanto a terra gemia sob o peso da condenação. O propósito da destruição não era apenas punitivo, mas também redentor. Um ato final de purificação para aqueles que buscavam a renovação espiritual. O destino dos pecadores tornou-se o epicentro desse juízo divino. Cada alma marcada pela mancha do pecado enfrentava agora a inevitável condenação. Contudo, nas entrelinhas da sentença, havia uma oportunidade de arrependimento. O furor divino não era apenas uma sentença de morte, mas um convite à transformação, à busca da graça redentora, antes que a ira ardente se consumasse. Assim, o versículo de Isaías lançava uma sombra imponente sobre o cenário do Armagedon, recordando à humanidade que, mesmo no auge da ira divina, existia um chamado à reconciliação. O dia do Senhor não era apenas um fim amargo, mas também a promessa de um novo começo para aqueles que escolhessem se voltar para a luz divina. O Armagedon, portanto, desdobrava-se como um palco final, onde as escolhas humanas seriam seladas, onde a destruição encontraria seu propósito redentor. A batalha que se seguiu extrapolou os limites da compreensão humana. Luz e sombra surgiam ao mesmo tempo em uma coreografia celestial, enquanto a terra tremia sob o peso do confronto épico. Cada escolha, cada redenção era um elo na corrente que decidiria o destino da existência. Os exércitos celestiais, liderados pelos arcanjos, surgiam como guerreiros da luz, enquanto as legiões das trevas se materializavam, obedecendo a um propósito sombrio. As trombetas ressoavam como um chamado inconfundível, seguindo a cadência profética. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário do céu, do trono, dizendo: Está feito. Apocalipse 16:17. O campo de batalha, situado em Armagedon, transformou-se em um palco divino, onde os destinos individuais estavam com grandiosidade confrontados, juntamente às profecias. O Apocalipse de São João delineava o desfecho. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e faz guerra com justiça.
Apocalipse 19:11. Enquanto a luta entre o bem e o mal atingia o seu ápice, as cidades ruíam, os mares rugiam e os céus se desfaziam como um pergaminho. Os elementos da criação convulsionavam em agonia, ecoando as palavras do profeta Joel. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2:31. A magnitude do evento transcendia as capacidades da mente humana, revelando-se como um mistério divino há muito profetizado. No epílogo deste drama cósmico, o julgamento final desdobrou-se diante do trono celestial. Cada alma marcada pelo seu caminho enfrentava a justiça divina. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Assim, o Armagedon das páginas da Escritura Sagrada tornou-se não apenas uma visão apocalíptica, mas o culminar de uma narrativa divina que transcendeu o tempo e o entendimento humano. O destino da humanidade, selado pelo juízo divino, permaneceria como um legado eterno na existência. E assim, o Armagedon desenrolou-se como o último ato cósmico. O livro da vida fechou-se e o veredito divino ficou na eternidade. A história da humanidade tornou-se uma lembrança nas páginas do universo, enquanto o destino final se revelava diante dos olhos exaustos do que restava da criação. Até breve.